Glória a Deus. Vamos orar, queridos. O Senhor nos entregou algo tão incrível na nossa igreja, né? Um tema tão pontual para esse momento das nossas famílias, famílias que vencem. Amém? Você pode pegar na mão aí da pessoa que está do seu lado, que é sua família. Dá a mão para sua família e diga assim: a gente vai vencer. Amém? A gente vai vencer. Nós vamos vencer. Você sabe que uma guerra tem muitas batalhas, né? Você percebe que em uma guerra tem muitas batalhas. E às vezes, quando você perde uma batalha, eu estava falando isso com o Senhor, falei: Deus, essa batalha aqui eu perdi. E o Senhor falou assim: não tem problema, minha filha, porque batalhas perdidas são oportunidades de refazer a estratégia para vencer a guerra. Você pode dizer glória a Deus? Feche teus olhos, vamos orar. Pai, no nome de Jesus, Senhor, nós queremos ouvir Tua voz, nós precisamos de Ti. Senhor, a Tua palavra é poderosa, a Tua palavra, Senhor, Deus, é uma espada que corta, Pai, que corta e divide dentro de nós tudo aquilo que é da carne, tudo aquilo que é do nosso próprio entendimento, daquilo que é a Tua voz dentro de nós, aquilo que é do Espírito, aquilo que é o propósito, o desígnio do Senhor para a nossa vida. Nos ensina a discernir, Espírito Santo, nessa noite, nos fortalece com esse pão, nos fortalece com esse alimento, nos fortalece com o banquete da Tua palavra. E no nome de Jesus, Pai, nós colocamos o nosso coração na mesa e dizemos assim: Espírito Santo, faz, Senhor Deus, aquilo que o Senhor tem para fazer no nosso coração nessa noite. Queremos aprender de Ti, queremos, Senhor, ser transformados na nossa mente e sair daqui, Senhor Deus, com decisões e atitudes bem definidas, Pai, sobre aquilo que o Senhor nos comunica. Ó Deus, que é a Tua vontade para nós, no nome precioso de Jesus. Você pode dizer amém? Muito bem, queridos, tem hora na nossa vida que eu vou te contar, não sei se é só na minha ou se na tua também, que é difícil se manter equilibrando no barco. Não é difícil? Tem hora que no meio da tempestade, no barco, a gente sente mais enjoo do que de comum, não é? Tem tempestade que vem para a nossa vida que a gente pensava que estava acostumada, né? Que a gente pensava que estava acostumado. Que a gente falava assim: meu Deus, tranquilo, vamos passar daqui para lá nesse barco e vai ser tranquilo, porque é um lago, né? É um lago, é tranquilo, vai dar tudo certo. Mas tem coisas na nossa vida que nós não imaginamos que vai acontecer do outro lado, quando Jesus nos propõe caminhar com Ele num nível de mais profundidade. Existem guerras e batalhas que, quando a gente está de um lado do rio, a gente não consegue perceber aonde o Senhor quer nos levar. Tem territórios que o Senhor já entregou para você, na sua casa, na sua família, que você não imagina, você não percebe ainda, porque você está seguindo um comando do Senhor, mas o teu barco foi pego no meio da jornada por uma tempestade. O Senhor nessa noite quer fazer com que nós, como família, cada um de nós na nossa família, possamos entender que uma família só vence quando ela não se rende ao medo. Uma família só vence quando ela não se rende ao medo. E eu já quero te adiantar, antes de nós lermos o texto, que medo é um espírito. Se você não sabia disso, eu quero que você repita comigo para você aprender, nunca mais esquecer. Medo é um espírito. E é um espírito que não vem do Senhor. É um espírito maligno. E eu vou te mostrar isso na palavra de Deus. Se a sua família, ela tem sido intimidada por causa de medo, o inimigo ele tem chegado de uma forma muito voraz contra você, contra a sua casa,
trazendo medo de não dar certo, medo do barco afundar, medo de não dar conta. Você que é marido, deixa eu te dizer uma coisa, você vai dar conta, porque você é filho de Deus, e Deus vai suprir você porque Ele te ama. O Senhor te colocou como cabeça nesse lar, não foi à toa. Ele escolheu você como sacerdote dessa casa, Ele escolheu você como guia espiritual da tua família. Não é à toa, querido. Não existe só um peso de responsabilidade sobre você, mas existe também uma graça e um privilégio de ser o sacerdote desse lar. Amém? E o próprio Deus, Ele quer que a sua família dê certo, porque família é um plano de Deus. E Ele vai te dar a capacitação, amado, específica que você precisa. Você não precisa ficar enlouquecido, ficar com medo, ficar ansioso, ficar temeroso de que as coisas podem não vir a dar certo. Vai dar certo em nome de Jesus. Eu profetizo essa palavra sobre a tua vida. Sejam fortes, sejam corajosos, homens de Deus. As mulheres dessa igreja precisam de vocês. Da força, da coragem, da ousadia. Sejam ousados. Mesmo que você não tenha muita certeza, bate na mesa, levanta e fala: vamos embora, Jesus está na frente, Jesus está no barco, a gente vai passar para o outro lado. Amém? Mulheres, em nome de Jesus, queridas, vocês foram escolhidas pelo Senhor, seja casada, seja solteira. Eu tenho falado isso constantemente na comunidade Save. A mulher, ela não é o estado civil dela que faz dela uma auxiliadora idônea. Não é. Porque a mulher foi dada ao homem e à humanidade. A mulher foi dada ao homem como esposa. Ela foi dada aos filhos como mãe, mas ela foi dada também à humanidade. Ela é tida como a ajudadora, a auxiliadora, assim como o Espírito Santo é o auxílio de Israel, assim como o Senhor é o auxílio de Israel. Então, minha querida, você é um auxílio para a sociedade. A tua vida importa. Teu posicionamento importa. A tua fé importa. Você não olhar para trás e não desistir importa. Amém? Glória a Deus. Nessa noite, o Espírito Santo vai trazer para nós uma clareza do porquê muitas vezes passamos por angústias, intimidações, tribulações e como esse espírito de medo tem atacado as famílias, principalmente as famílias que têm um chamado sacerdotal, um chamado profético nessa geração. Você tem uma família que Deus conta. Deus conta com a tua casa. Deus conta com a tua vida. Você é um instrumento de Deus. Você é um vaso de Deus para derramar e para transbordar a unção de Deus, a graça de Deus nesta geração. Quem recebe essa palavra diz: eu recebo. Eu quero pelo menos aí 15 irmãos para dizer aleluia, para dizer amém. Eu recebo essa palavra e selamos essa palavra nas regiões celestiais, amém? Glória a Deus. Esse lugar está cheio da glória de Deus. Aleluia. Glória a Deus. O mundo espiritual, ele é ativo. Amém? Nós estamos sendo ativados pelo Espírito Santo nessa noite. Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 8 e você já percebeu em que texto nós estamos. Porque eu estou falando de barco, estou falando de passar para outra margem, estou falando de tempestade. E exatamente isso, Jesus acalma uma tempestade. Mas você nunca mais vai olhar para esse texto da mesma maneira. Você nunca mais vai olhar para esse texto da mesma forma. Amém? A palavra do Senhor diz assim, Mateus capítulo 8, versículo 23, Jesus entrou no barco e os seus discípulos o seguiram. Quem entrou no barco? Quem puxou o bonde? Os discípulos só foram atrás. Você não se sente assim às vezes com Jesus? Jesus fala, vem comigo, siga meus bons. Siga meus bons. E você vai, né? E às vezes você percebe assim, acho que eu vim de bucha. Porque eu não estava preparado para isso, não é isso? Quando Jesus entra num outro nível, Jesus te coloca em situações desafiadoras. Jesus tem barcos preparados para nós, amados. Barcos de ousadia para conquistar territórios do outro lado da margem que nós não imaginamos, nós não percebemos, nós não vemos. Porque o nosso olhar, ele é muito natural ainda.
Você tem áreas, territórios a conquistar na sua profissão. Como esposa, como marido, como filho, como profeta nessa geração. Como um pregador do evangelho, levantado para evangelizar, para ganhar almas, para fazer a diferença nesse mundo. Para ser uma voz profética, para ser um missionário. Você foi levantado, você foi escolhido. E tem barcos que o Senhor Jesus prepara para nós. Ele diz assim: venham, me sigam. Jesus entra no barco e ele diz o seguinte, ele continua dizendo... Em Marcos capítulo 4, vai estar bem específico dizendo assim, Jesus dá uma palavra de comando para eles: passemos a outra margem. Mateus não faz essa observação aqui na narrativa, mas Marcos faz. E Marcos coloca bem explícito, depois você medita em Marcos capítulo 4, do 35 ao 41. Passemos para a outra margem. Então Jesus entra no barco, os discípulos vão atrás e Jesus dá uma palavra de comando: vamos passar para outra margem. Ou seja, Jesus tem lugares para nos levar, que nós não sabemos o que nos espera, mas nós temos certeza que vamos chegar lá e vamos fazer uma grande obra, porque foi a palavra de Jesus que disse. Amém? Continua assim a palavra do Senhor, no versículo 24. E eis que levantou-se, repita comigo, levantou-se. No mar, uma grande tempestade, de modo que as ondas cobriam o barco. Jesus, porém, fazia o quê? Dormia. Diz assim, é muito louco seguir Jesus no que ele manda a gente fazer. É assim, uma surpresa, às vezes é um Kinder Ovo que Jesus tem para você. Não é não? Você não sente que você ganhou um negócio? Aí quando você abre assim, uma surpresa. Olha, eu pensei que a gente ia passar pelo mar e ia ser tranquilo, porque é tranquilo, normalmente, na verdade é um lago. Na verdade é muito tranquilo. Mas, de repente, diga de repente, você abre o Kinder Ovo e não era aquilo que você queria. É caro, você paga um preço... E hoje já vem metade. Na minha época, quando meu filho era pequeno, vinha as 2 bandas. Agora vem uma banda só. E está mais caro. Você entendeu isso? Mas você compra mesmo assim, porque a criança adora aquele treco. E a gente entra, muitas vezes, debaixo de um comando da palavra de Jesus, e aos nossos olhos, é um desespero, é uma frustração, é uma decepção, como você vai ver aqui que foi os discípulos. Porque debaixo de uma palavra de Jesus, no barco que Jesus entrou, levantou-se, de repente, uma grande tempestade, e as ondas faziam o quê? Davam com ímpeto contra o barco, ou seja, estava entrando água. Você imagina que os barcos naquele tempo eram barcos como? Eu lembro que uma vez, meus amados, olha, eu vou dizer para vocês, quem aqui é esposa que tem um marido assim que é igual Jesus? Quem tem, levanta a mão. Eu tenho. Um marido que é igualzinho Jesus. Uma vez ele falou assim, vamos para a Ilha Grande. Eu falei, não gosto de mato, não gosto de bicho, gosto de concreto, ar-condicionado, gosto de ficar bem no alto, se puder na cobertura vai ser melhor ainda, longe dos bichos. Vamos para a Ilha Grande, é muito bom. Quem gosta da Ilha Grande aqui? Fala, eu adoro Ilha Grande. Vai fazer trilha, vai se perder, vai dar de cara com gambá, vai dar de cara com cobra. Meu sangue de Jesus tem poder. Eu falei, tem certeza? Ele, tranquilo, amor. Igual Jesus, entra no barco, só vem comigo. Vem. Fomos. Meus amados. Olha, graças a Deus vocês sabem que deu tudo certo, porque eu estou aqui, viva. Mas eu vou dizer para vocês, entrei no barco, mas Senhor, eu orava, eu me tremia. Aí fomos com um casal amigo dele, né, que era do quartel, o rapaz, aí ele tinha uma noiva, e eu ali, fazendo aquela, fingindo costume, não, tranquilo, corajosa, e tal. Vamos tirar foto? Vamos para a proa, vamos, aquele filme, como é que é? Titanic, eu falei, Senhor, que não seja o Titanic, em nome de Jesus. Eu quero a foto do Titanic, mas não quero o final do Titanic, em nome de Jesus, Senhor. Por fim,
Até que foi tranquilo. Só é muito pavoroso quando você nunca fez isso. Não é verdade? Aí a gente chega, eu olhava aquele mar de um lado, olhava do outro, eu falava, Senhor, me segura aqui, ele não tem como cair, não, pelo amor de Deus. Aí o homem já é assim, né? Já começa a meio que perder a paciência, porque a gente... Não, o teu não, amada, só o meu. Sim? O teu não, o teu é... Nossa, é um poço de paciência. Mas é assim, amada, é uma coisa surreal, é Jesus na terra, né? Glória a Deus, ele até, olha, maravilha. Começa a ficar meio sem paciência, amor, que besteira, pelo amor, não, fica tranquila, confia em mim. Eu falei, não, eu confio em você, mas tu não é marinheiro, né, capitão, nada, teu negócio é bombeiro, teu negócio tu surfa, mas aqui não tem prancha. Olha, eu confio em você, guarda a vida, sim, mas olha, eu estou um pouco longe, né, lá da areia, eu acho, só, né, e de repente pode ter um tubarão, uma baleia. Gente, a gente começa a ficar maluca, né? Eu não sei você, mas eu morro de pânico. Eu vou na praia, ali na beirinha, eu não posso ver filme do tubarão. Eu vou na beirinha, se eu sinto um negócio no chão, na areia, eu faço escândalo ali, meu Deus, o que foi? Não sei, um negócio, está me picando, é um bicho, é um, sei lá. Saiu da terra o monstro marinho, né? Até o Leviatã expulso. Sai, Leviatã. Em nome de Jesus. Chegamos em Ilha Grande, tranquilo. Tranquilo. Faça assim comigo, várias vezes. Tranquilo. Muito mato. Vou te levar para ver a trilha da praia do não sei o que, do não sei o que lá. Menina e menino, né? Fala com a menina, com a mulher. Fomos por uma trilha, perdemos a gente na trilha, a trilha afunilou, aí só era mato, e abre, eu estou me sentindo lá nos primórdios do Éden, Adão está indo na frente, e aí vem um cachorro para seguir a gente, para ajudar a gente, enfim, Deus manda todos os socorros, né, quando a gente se mete nessas furadas. Chegamos na praia, voltamos, aí na hora de voltar, você acha que foi meio estranho até aqui? Amados, na hora de voltar, era uma barca, a barca é grande. Aí ele falava assim para mim, tá vendo aquelas traineiras ali? Qual o tamanho da traineira, amada? Você sabe qual o tamanho de uma traineira? É pequenininho, né? Aqueles barquinhos de pescado, né? É bem menorzinho. Você imagina o mar de ressaca, a traineira. Aí eu falava assim, gente, parece Playmobil. Já viu Parece Playmobil? Que os bonecos são tudo pequenininhos. Tu joga o Playmobil ali na praia do Recreio da Barra, como é que faz? Vira, caixote, afoga, tu nunca mais acha Playmobil, não é? Eu falei, vai ser assim, Senhor. Entrego nas tuas mãos o meu espírito. Aleluia. Glória a Deus. Só que aí ele falou, não, ele estava brincando. Não, a gente vai de barca. Vamos estar de barca de novo. Era de noite, amados. E estava chovendo, amados. E eu fiquei de olho na janela. Aí, o barco, que era grande a barca, fazia assim, ó. Aí eu olhava, só era mar. Falei, vai virar. E eu olhava para cima, só via estrela. Vai virar. Vai capotar. Falei, Senhor, cadê o colete? Ninguém me mostrou onde estava o colete. Amados, eu sei o que esses discípulos passaram. Eu não sei se você sabe, mas eu sei. Quem já andou de barco aqui? Gente, vocês estão comigo? Já passaram por isso? Alguém de vocês? Não, foi tudo tranquilo. Eu sei o que os discípulos passaram, por isso que eu não condeno. Não condeno, eu me compadeço. E foi assim. E eu me vi, amados, nesse momento aqui, eu me vi na Bíblia. Eu não sei se tem algumas narrativas da palavra de Deus que fazem com que você se veja assim, sou eu. Já viram? Mas eu passei por isso. E deu certo para eles, vai dar certo para mim, Senhor. Vira para o teu irmão e fala assim, vai dar certo para você. Fica tranquilo, Jesus está no barco. Jesus está no barco, amado. Jesus está no barco, aleluia. Glória ao nome de Jesus. Primeira coisa que eu quero que você entenda, foi Jesus que entrou no barco primeiro e carregou os discípulos. Então, se Jesus entrou no barco e ele disse que tinha uma missão para cumprir, ele não tinha cumprido a missão ainda, querido, só confiar, vai dar certo. Se Jesus falou para você, entra nesse barco,
Pode levantar a tempestade que for, amado. Se Ele te deu uma palavra, vamos passar para outra margem. Se Ele te deu uma promessa na tua casa, vai acontecer. Fica tranquilo, o barco vai balançar de um lado para o outro, vai dar enjoo. Parece que o barco vai a pique. Jesus parece que não está fazendo nada, que Jesus estava dormindo. E detalhe, o texto diz que ele estava dormindo com um travesseiro. Como? Esse travesseiro não estava molhado? Meu Deus, é cinematográfico, você percebe? Como? Como é que esse travesseiro já não foi para lá, já não foi para cá, Jesus já não rolou? Como? E os discípulos, mestre, salva-nos, estamos perecendo, no versículo 25. Salva-nos, estamos perecendo. Não entendemos nada porque esse vento se levantou. Não entendemos nada porque essa tempestade veio de repente. Sabe por quê, queridos? Porque de repente que um ataque territorial de resistência vem contra a tua vida para te causar medo, para te intimidar debaixo da palavra que o Senhor te deu. Acontece tudo ao teu redor para que você dê um passo para trás e renegue a palavra que Deus te deu, que Jesus te deu, dizendo, vamos para frente, vamos passar para outra margem, vamos chegar no outro nível. Entenda isso. No teu casamento, no teu ministério, na tua maternidade, hoje é dia das mães. Querida, você vai passar por muita coisa ainda na tua maternidade. Eu achava que todos os meus problemas era porque o meu filho estava golfando na hora de sair de casa, na hora de ir para a igreja. E aí ele golfou a roupa toda. Eu falei, vai na frente, que eu vou depois. E tinha dia que eu nem ia. E me sentia mega mal, mega culpada. Já era diaconisa. Eu falava, Senhor, como vai ser isso? Eu tinha que abrir o culto hoje. A pastora vai pensar que eu não quero nada com o ministério, porque cada domingo era um flash, amado. Aí era fralda cheia, era fralda vazada, aí era gofada, aí era narizinho escorrendo, e tosse, e enjoado. E aí quero comer, não quero comer, mete a mão no prato, interna tudo. Olha, amados, até que eu consegui visualizar a estratégia. Eu vou antes com ele para o Ministério de Música, levo um pote de macarrão com manteiga, fico no berçário esperando, deu certo. Aí eu comecei a ter estratégia. Então, mãe, muitas vezes as provas estão vindo só porque você não está tendo sabedoria mesmo. É só porque você não está montando um plano estratégico mesmo. Você precisa ser mais safa. Vira para essa mulher, mulher com mulher. Você precisa ser mais safa. Você precisa ser mais atenta. Tu está desligada. Assim, você está desligada, amada. O diabo, ele está te paralisando, ele está colocando você num lugar de resignação. Você nem está sendo usada por Deus, porque você não está sendo safa. Você tem que ser mais safa, tem que ser mais atenta. Amém? Aqui, queridos, é muito incrível que o medo, ele te faz sucumbir no meio da tempestade. Porque os discípulos, eles dizem assim, Senhor, você não está vendo que a gente vai perecer? A gente está sucumbindo, a gente vai morrer. Eu vou morrer. Quem viu? Eu vou morrer. Não é? Parece até o Cid, fazendo aquela dramatização toda na Era do Gelo. Quem viu? Só eu, amado? Sério? Só eu tive filho pequeno dessa época? Eu vou morrer. A gente não fica assim? Ah, meus amados. A gente fica assim, a gente faz maior drama. Porque a gente não está enxergando o que Jesus está enxergando. Porque o que Jesus já enxergou quando ele deu a voz de comando e entrou no barco, fez ele dormir. A gente não consegue dormir, porque a gente só está olhando o que está acontecendo no momento. O que está afetando a nossa carne, o que está afetando os nossos sentimentos. Aí a gente se entristece, a gente quer abandonar, a gente quer deixar para trás, a gente quer largar de mão. Não é verdade? Não é assim, amados? Mas foi só casar, amado, que deu ruim. Calma, José. Vai dar tudo certo. Assim, ó, foi só casar. Que agora ela mostrou uma outra face. Foi só casar. E ele mostrou uma outra face. Casados, é assim ou não? O primeiro ano é só, ó, até, né, as forças, o dark side sair, para o lado bom da força prevalecer, não é verdade? Então,
É porque você está se acostumando, você está ajustando. São duas culturas, são duas famílias, né? São duas origens. É assim mesmo, tá? Fica tranquilo. É assim mesmo. Os casados de mais de 10 anos, aí levanta a mão. Fala para eles assim mesmo. Vai passar. Vai ajustar. Com Jesus no barco, vocês vão chegar na outra margem. Aleluia. Fica tranquilo, vai dar tudo certo. Aleluia. Aí quando Jesus ele levanta, presta atenção aqui. Quando Jesus levanta do susto que os discípulos... Você já foi despertado de um sono? Eu sou vítima disso. Amados, eu não quero expor ninguém não. Mas eu sou vítima disso. Ó, eu não quero expor ninguém não, mas eu sou vítima desse negócio. Ó, fica comigo aqui. Shhh. Quem já foi despertado assim, do sono? Você dormiu, acabou de dormir. Tu dorme cedo. Tu dorme com as galinhas. Por que tu dorme com as galinhas? Fala para mim. Porque você acorda 4h30, 5 horas. Não é verdade, amados? Mas a gente entende, por exemplo, que no relacionamento a dois, na minha casa não, na minha casa é muito tranquilo. Isso é lá nos casais das igrejas do Acre, de Roraima, de Rondônia, da Bahia, de Carapicuíba do Norte, né, amor? Né? Calma que o jogo vai virar, vou falar já já. E aí você está dormindo, ó, profundamente. Roncando não, que eu não ronco, eu sou muito lady, não ronco. Dormindo. De repente, uma luz, um holofote do Maracanã se acende, pá! E uma porta bate, pá! E eu juro que ele tenta deixar baixinho aquela palavra, aquele negócio da política que estão esbravejando contra o governo. Não é, amor? Ele tem todo o carinho, mas de repente é igual a Netflix. Na hora da música é bombardeio, na hora do diálogo é baixinho. Quem já passou por isso? Não é assim? Aí tu aumenta na hora do diálogo. Aí quando vai para a hora do tiroteio, como é que é? Deus me livre, não é isso? E aí, como é que você acorda no susto? Ou então a criança vem de madrugada. Mãe! É aquele filme de terror, né? Mãe! Não é? É assim, gente? É assim, Cris? É assim, Norberto? Mãe! Tô com medo. Quem nunca, né, amado? Você também já fez isso. Aí você... O que houve, menino? Teu coração vem na boca, não vem? E você imagina Jesus. Eu falei que o jogo ia virar. Não vou ser injusta, não. Ele é de manhã, que ele está dormindo serenamente. Aí quem bate com as portas sou eu, amado. Aí eu tento pé ante pé. Mas não dá, amado. Sempre cai alguma coisa, bate a pô! Aí vou lavar a louça e pô! Aí vou fazer um café, tá! Sangue de Jesus tem poder. Então, assim, amém, né, amados? Amém, né? Cada um tem o marido que merece e a esposa que merece, né? Completa direitinho, viu? Um da noite, outro do dia. E aí Deus vai trabalhando a gente na roda do oleiro, né? Paciência, perseverança, fruto do Espírito, amém? Então, na hora que essas coisas acontecerem, você vai falar assim, meu barco está chacoalhando, mas eu vou chegar na outra margem, pode deixar. Jesus falou, não vou fazer uma briga na tempestade, não vou fazer uma tempestade no copo d'água. Amém? Enquanto isso, vai falando com teu irmão aí, enquanto eu bebo um copo d'água. Isso, você entendeu. Só o Bernardo que entendeu. Aleluia. Jesus acorda assim, assustado, né? Jesus acorda e fala o quê? Antes de Jesus dar ordem para o vento e para o mar, o que Jesus fala? Versículo 26. Automaticamente ele não faz assim, vou socorrer. Primeiro Jesus vai ensinar. Por isso é que você acha que muitas vezes Deus não está fazendo nada na sua vida, porque antes dele socorrer, ele quer te ensinar. Antes dele te socorrer, ele quer te ensinar, porque Jesus, ele ama nos dar autonomia, para a gente vencer e glorificar o nome dele, baseado no que ele já nos ensinou, e a gente seja treinado a fazer o que ele manda, a fazer o que ele obedece a ele, obedecer o que ele falou, a aprender a ser quem ele deseja que nós sejamos, para brilhar como luzeiros no mundo, no meio de uma geração perversa. Aí Jesus vai e faz uma perguntinha, por que vocês são tão
medrosos. Homem de pequena fé. E aqui Jesus traz o ensino para nós. Por que vocês são medrosos? Homem de pequena fé. Porque o medo mina a tua fé. O medo tira a ousadia. O medo tira a tua força de dar uma ordem em uma circunstância. O medo te faz olhar o barco balançando, quase indo a pique, tudo dando errado, e começa a te deixar como? Covarde, desesperado, sucumbindo, perdendo a bênção, porque Jesus já tinha dito, vamos chegar na outra margem, venham comigo, sigam-me. Sigam-me. E aí eu te mostro que medo é um espírito. 2 Timóteo 1:7. Abra a tua Bíblia. A palavra do Senhor diz assim, a santa palavra do Senhor. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 7, diz: porque Deus não nos deu espírito de covardia ou medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio. No original dessa palavra é medo, pavor. E a palavra do Senhor diz para nós que Ele não nos deu um espírito de medo. Espírito de medo, espírito de temor, espírito de covardia. Aí Jesus está falando assim, vocês estão medrosos, vocês estão deixando a intimidação territorial que está se levantando, e você já vai entender por que eu estou falando isso. A intimidação territorial dos ares desse lugar, das potestades, dos demônios, se levantando e minando a sua fé, impedindo você de dar ordem ou de descansar. Porque tem, queridos, sempre, quem já viu aqueles memes? Que tem uma briga e tem uma pessoa assim no canto com uma blusa vermelha. Aí comendo um negócio, tipo assim, nem aí. Aí assim, eu sou de blusa vermelha nessa situação. Quem já viu esses memes? Aí tem outros que é a pessoa se metendo, a pessoa resolvendo. Eu sou de blusa laranja nessa situação, não é? Na hora, queridos, muitas vezes que a tempestade se levanta, talvez a única coisa que você tenha que fazer é esperar e descansar, porque Jesus está no barco. Mesmo que você veja a tempestade assim, a tempestade promete quebrar o barco, mas Jesus está nele. E sabe o que eu lembrei? De quando Paulo vai prisioneiro e eles vão parar lá na ilha de Malta. Eles são atingidos por um furacão, Euroquilão. Você lembra dessa passagem? Lá no final de Atos dos Apóstolos. E você vai perceber, querido, que Deus já tinha falado com Paulo. Nenhuma alma vai se perder, fiquem tranquilos. Vamos para a costa. E ninguém quis fazer isso, eles quiseram agir pelo próprio entendimento. Talvez você seja um Paulo no barco que está quase indo a pique na sua casa. Você está falando sozinho, ninguém acredita no que você está falando. Paulo está falando, vai prosperar, a gente vai chegar, nenhuma alma vai se perder, vamos encostar, a direção é essa. E está todo mundo na tua casa querendo fazer o movimento contrário. No final das contas, Deus respalda Paulo e nenhuma alma se perde. Pelo contrário, eles ainda encontram favor daqueles nativos que eram pavorosos. Querido, tenha certeza de que se Deus já te deu uma direção, Deus já te deu uma palavra, o Senhor, Ele provê aquilo que Ele estabelece para você como palavra, como promessa. Não arrede o pé dessa confiança. Em nome de Jesus de Nazaré, amém? O Senhor não nos deu um espírito de medo. Esse espírito elimina a sua fé, ele tira a sua ousadia. Ele tira um posicionamento de avançar, de dizer assim, sem vergonha, eu sou crente, eu não me misturo com isso. Eu não me misturo com isso. Eu não sou desse lugar. A minha posição é essa, meu posicionamento é esse, a minha palavra final é essa. Ah, mas você vai perder. Se perecer, pereci, disse Esther. Mas eu vou seguir na estratégia que Deus me deu. Amém? E Jesus, depois que Jesus ensina, Jesus está querendo dizer assim, ó, vocês estão com medo. Eu não dei para vocês espírito de medo. Então isso é um espírito, isso é um ataque espiritual dentro do teu barco.
essa tempestade é espiritual. Entenda, essa tempestade é espiritual, não é normal. Queridos, não olhem com olhos naturais. Tem doutrinas que ensinam assim: primeiro você resolve no natural, aí se não resolver você vai para o espiritual. A gente é o contrário. A gente sempre vai falar assim: primeiro é o espiritual, depois é o natural. Primeiro eu vou ver assim, peraí, isso é ataque ou isso é consequência de alguma coisa que eu fiz? Da minha carne, da minha mente. Peraí, só um instante. Aí eu vou corrigir a rota se foi algo que eu fiz, mas eu também vou trabalhar. Sabe por quê? Porque normalmente das duas vai ter demônio. Pega essa revelação aqui, anota, não me esquece disso. Se foi um problema natural que você fez, teve consequências, vai ter demônio. Porque o demônio entra na brecha. E se você deu brecha, ele vai trabalhar. Mas se foi um ataque que fez você passar por situações e ter medo e não ter ousadia, porque descansar também é ousadia, amado. Dormir com Jesus no barco também é ousadia. Ou se levantar para repreender, você vai saber que tem demônio. E o demônio é simples. Ele tem que sair no nome de Jesus. É simples. O problema é tratar caráter. Porque para tratar caráter, a pessoa tem que querer. Mas demônio não. Demônio você fala assim, em nome de Jesus de Nazaré. Se o demônio não quiser sair em nome de Jesus, você fala assim, em nome de Jesus de Nazaré, para lembrar ele que é o Jesus de Nazaré, que pisou aquela terra, que nasceu aqui, que destruiu as obras dele na cruz do Calvário. Amém? Que ressuscitou o terceiro dia, que foi ao assunto aos céus e enviou o Espírito Santo da promessa e capacitou a sua igreja com dons e com a certeza de que somos mais do que vencedores sobre todas as coisas por meio daquele que nos amou. Aleluia, glória a Deus. Você pode aplaudir o nome do Senhor, você pode falar em línguas, você pode falar em mistério, você pode louvar o Senhor, pode dizer palavras de exaltação ao nome de Jesus, porque Ele é digno, aleluia. Jesus está aqui, aleluia. E aí depois Jesus ensina e diz, perceba o ambiente. Aí Jesus vai socorrer. Levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e tudo ficou bem calmo. Eu acho muito legal isso aqui. É como se Jesus tivesse, Mateus está dizendo assim para a gente, aí ficou tudo calminho. Horrível o que eu vou falar agora, mas é uma gíria, né? Eu não entendo muito bem essas gírias de hoje. É tipo, ficou sussa. Quem sabe o que é isso? Sossegado, suave. Pronto, fez todo sentido agora. Sério. Fez todo sentido. Sussa. Uma vez eu ouvi o João Pedro falar, sussa. Ele, sussa, mãe, relaxa, relax. Aí eu, tá, sussa, relax. Mas eu não sabia que sussa era suave ou sossegado. Faz mais sentido aqui no texto, né? Ficou sussa. Fala para o seu irmão assim, querido, levanta, dá voz de comando que vai ficar sussa. Fala assim, vai ficar sussa. Meu Deus, que gíria louca é essa, Senhor? Mas aí a gente lembra das nossas, né, amor? Também que não tinha pé nem cabeça, né? Mas a gente falava, a gente entendia. A nossa geração entendia, né? Amém? Glória a Deus. Levantando-se, repreendeu o vento e ficou sussa, ficou calmo. E aqueles homens ficaram admirados. Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Para aí. O que vai acontecer depois é que vai dar todo o entendimento do porquê eles passaram pelo que passaram. Assim também é com a nossa vida. Muitas vezes a gente não entende na hora as tempestades que a gente está passando. Os comandos que Jesus dá para a gente, seguir a Ele em uma empreitada, entrar num barco, passar para um outro nível, passar para uma outra margem, a gente não entende como lidar com aquelas tempestades, mas o Senhor Ele vai nos ensinando no caminho a ter discernimento e a ter um posicionamento por causa de um destino profético que Ele colocou na nossa vida e o propósito que Ele tem para nós, que é de quê, amados? Sermos canais de libertação para as pessoas. Principalmente para a nossa casa. Porque o avivamento, a libertação, a cura tem que começar dentro da tua casa. O Senhor salva famílias para transbordar através de famílias. Foi assim na igreja primitiva.
Você vê que o Senhor fala com casais. É Priscila e Áquila. O Senhor fala com famílias. E a igreja não se reunia em templos, eles só iam na sinagoga. E eles não entravam na sinagoga, só os fariseus e os judeus que entravam lá para aprender. Eles ficavam no pátio. Sabe por que no pátio? Porque na igreja primitiva, mulheres, crianças, jovens, velhos, todos aprendiam. Dentro do templo não podia entrar, era só o homem. Você está entendendo? Aí a igreja se visitava ali, fazia ali, e aí também pregava. Aí começava um monte de perseguição também. Mas a igreja, durante a semana, se reunia nas casas. Aí a gente entende por que tanta resistência a grupo familiar. Porque a igreja, ela multiplicava, não era na sinagoga, era nas casas. A igreja não se multiplicava no templo, a igreja se multiplicava nas casas. Olha que revelação tremenda. Quem aqui quer ser um líder de grupo familiar? Levanta a mão. Quer ser, quer ser. Não é quem é. Quem quer ser, levanta a mão bem alto. Quem quer ser líder de grupo familiar, fica de pé. Fica de pé, amados. Ousadia, espírito de medo, não. O Senhor te deu um espírito de amor, poder e de equilíbrio. Senhor, o Senhor está vendo, o Senhor está vendo, o Senhor está vendo, o Senhor está vendo, o Senhor está vendo. Em nome de Jesus de Nazaré. Anota aí, pastor. Eles querem ser líderes de grupo familiar. Eles aceitaram o desafio. Aplauda mesmo o Senhor, isso aí. Eles entenderam. Eles entenderam o modo de multiplicação do céu. Anota. Anota. O anjo anotou, o pastor anotou, todo mundo anotou. Thay anotou, Diácono Carla anotou, Diácono Adalberto anotou e os demônios também viram. Vocês façam favor de manter a palavra de vocês. 1, 2, 3, 4, 5 grupo familiar. Glória a Deus. Pode sentar, amado. Vocês já apareceram muito. Vamos embora. Vamos lá. É assim mesmo, amado. Glória a Deus. Sabe por quê, amados? Muitas vezes o levante vem. Sabe por quê? Porque quando eles passam para outra margem, tem uma grande libertação para acontecer. Quando Jesus te dá um comando para entrar em uma empreitada e que a tempestade te alcança no meio do caminho, Jesus te ensina que existem resistências em regiões específicas que você vai entrar com Jesus, que só Jesus pode entrar e curar e salvar e libertar. Leia comigo, versículo 28. Quando Jesus chegou a outra margem, onde Jesus chegou? Aonde Jesus chegou? A terra dos Gadarenos, 2 endemoniados foram ao seu encontro, saindo dentre os túmulos. Então diga assim comigo, não eram endemoniados comuns. Eram endemoniados que estavam dominados por forte espírito de morte. Forte espírito de morte. O diabo, ele às vezes não manda recado, não. Ele fala abertamente. Eu vim para matar. Esse aqui não era espírito de roubo, nem de destruição, era espírito de morte. Ele veio para roubar, matar e destruir. E aqui ele diz, eram espíritos de morte. Eles eram tão furiosos que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que gritaram, o que você quer conosco, filho de Deus? Você veio aqui nos atormentar antes do tempo? Deixa eu te dizer uma coisa. Eles eram muito furiosos. Tem territórios espirituais que o Senhor Jesus está te levando a entrar, que só Jesus pode acessar. E Ele está contando com você para ir com Ele. Por isso uma intimidação, por isso um medo, por isso uma batalha. Famílias que vencem, amados, não se dobram diante do medo, porque sabem que existe uma grande libertação, existe uma grande vitória do outro lado da margem, que depende de que você continue seguindo a Jesus com ousadia. E não se curve ao espírito de medo, porque o Senhor não nos deu espírito de temor, mas Ele nos deu espírito de poder, o dínamos de Deus. Poder, de amor e de equilíbrio. Você só vai ser uma ferramenta de libertação se você tiver amor. Só que nós estamos vivendo numa geração, queridos, que quer reconhecimento e autoridade sem renúncia. Que quer expulsar demônios sem ter vida de oração e jejum. Que quer pregar e as multidões virem e dizerem sim para Jesus sem ter unção, sem estudar a palavra.
Tem pessoas que querem prosperar no seu jeitinho sem ser dizimista fiel, sem ser ofertante fiel. Nada mudou na terra do céu, amados. Nada mudou. Os princípios não mudaram. A lei de Deus é perfeita e refrigera a alma, diz o salmista. Ela não mudou. O Ministério de Música pode subir. A tua chegada, sabe o que acontece? Os demônios viram Jesus e viram os discípulos com Jesus. E sabe o que acontece? A tua chegada em ambientes de opressão que Deus quer libertar vai provocar tormento. Vai provocar tempestade para você desistir. Tormento. Para te deixar abalado, para você ficar com medo, intimidado. Ah, meus amados, em nome de Jesus, fala assim: eu não sou dos que retrocedem. Eu não sou dos que retrocedem. Repita comigo: eu não sou dos que retrocedem, porque Deus não tem prazer em quem retrocede. Querido, quem tem medo de expulsar demônio, quem tem medo de entrar numa batalha espiritual, numa guerra espiritual, de entrar com Jesus no barco e com ousadia se levantar para repreender esse vento, que era uma atuação demoníaca, que já estava lá, se mostrando lá em Gadara. Ali, os discípulos entenderam tudo. Jesus já sabia, mas os discípulos não. Jesus já sabe o final e a vitória que Ele quer te entregar, mas você ainda não sabe. Então você precisa ser dependente, ter discernimento, ficar atento e não se curvar ao medo. Se o diabo está vindo com intimidação contra a tua casa, entenda, tem uma grande libertação para acontecer. Tem uma grande libertação para acontecer. Tem uma grande libertação para acontecer. Pessoas da tua família que são potenciais, que Deus escolheu para usar nessa geração, vão ser libertos através da tua ousadia, de você seguir o comando de Jesus, de você entrar no barco e olhar para a tempestade e falar assim: isso aqui é retaliação, isso aqui é intimidação. Para de olhar o natural, amados. Para de olhar o natural. Aqui está dizendo que era uma terra difícil, que ninguém passava por aquele caminho, mas Jesus entra onde ninguém consegue. Jesus entra e Jesus liberta, porque o final dessa história é que o Senhor, Ele fala: sai dele. Eles pedem permissão. Não, pode ser que a gente entre naqueles... Quem vocês? Legião. A gente pode entrar naqueles porcos? Não era um demônio sonando, uma legião. 6.000 soldados romanos. Que era uma legião, amado? 6.000, 8.000, um negócio desse. Eu sei que é par. Mas era muito. Quantos demônios tinham neles? Eles se feriam, eles se agrediam, correntes não podiam prender aqueles homens possuídos de demônios. Você imagina que aterrorizante não seria? Jesus já estava treinando os discípulos, deixando a tempestade bater no barco, para que quando eles estivessem diante dessa dificuldade, desse terror, eles não estremecessem, mas expulsassem em nome de Jesus. Então entenda, meus amados, em nome de Jesus de Nazaré, o avivamento está chegando. E o Senhor está te preparando através dos levantes, das tempestades, para que você seja treinado em coragem e ousadia e comece a dar ordem em ventos contrários. Comece a dar palavras de ousadia, de ordem e comandos. Queridos, em nome de Jesus, você não tem que pedir para a coisa parar. Você tem que começar a profetizar. Por isso cantamos: profetiza. Estamos ensinando a igreja a ser ativos no mundo espiritual. Tudo aqui é pedagógico, amado. Nada aqui é sem propósito. Nada nesta igreja vai de acordo com a onda do momento. Tudo aqui tem uma direção muito específica do Espírito Santo. E você pode se alegrar, porque a tua igreja é uma igreja firmada na palavra. Você pode se alegrar porque a tua igreja, a tua casa espiritual, a tua família espiritual é um lugar de proteção, é uma cidade de refúgio contra o vingador. Ah, queridos, o Senhor está te treinando em situações difíceis que causam medo e intimidação, para que você esteja com Jesus, entrando em searas mais profundas, expulsando demônios, expulsando legiões, porque o Senhor quer te fazer um libertador nesse tempo. O Senhor Jesus quer fazer você um libertador na sua empresa. Não perca tempo. Não perca tempo. Quando alguém vier para você com alguma coisa, não fica tentando dar conselhozinho psicológico que afaga a alma. Não, eu te entendo. Não, amado, peraí, só Jesus pode resolver isso. Vamos orar. Vamos orar, vamos fazer um jejum, vamos fazer um propósito. Ah, querido, muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Muito pode. Sabe por que hoje as pessoas, elas têm medo de escutar o problema das outras? Vou dizer para você, elas não sabem o que fazer. Porque o conselho humano
não é capaz de resolver problemas espirituais da alma, do ser humano, das cadeias demoníacas. Muita gente está seguindo, sabe o que? A direção das propostas de um momento melhor, de um lugar melhor, de um outro nível social, eu não sei, de outras amizades, de outros círculos. Mas eu vou te dizer uma coisa: não caminhe por proposta. Não caminhe por proposta, amado, porque a proposta pode estar te desviando do propósito que Deus tem para você. Não tire as suas raízes de um lugar que foi Deus que plantou. Deixa que Deus tira. Deixa que Deus cava. Deixa que Deus te move. Deixa. Não diz sim, não diz não. Apenas aguarde o conselho do Senhor. Aguarde. Se você não ouviu a voz de Deus, você viu tudo cooperar. Nem tudo que coopera é porta de Deus para você. Nem tudo que te dá paz na tua alma é a vontade de Deus para você. O Getsemane era a soberana vontade de Deus para Cristo e não trouxe um pingo de paz. Trouxe lágrimas, sangue suado, trouxe abandono dos discípulos, trouxe solidão, trouxe dor, sofrimento, carne dilacerada. Não se engane, meus amados, tudo isso é treino. Se você não ouviu a voz de Deus, não vá. Deus não fala na circunstância favorável. Deus não fala: ah, Senhor, me ajuda. Deus não fala na circunstância favorável. A circunstância favorável é muito mais enganosa. A palavra do Senhor em Eclesiastes diz que tem muito mais sabedoria na casa de luto do que onde tem festa. Tome decisões com o Senhor. Trabalha com Deus. Que não vai importar, amados, se você vai passar por um vento, um terremoto, um furacão. Não vai importar, porque você vai chegar em Gadara, você vai encontrar as legiões e elas vão ter que sair em nome de Jesus, porque é Jesus que está indo com você. Jesus entra em lugares que a tua alma, o teu entendimento não pode entrar, o teu conselho não pode entrar. O Senhor Jesus, nessa noite, Ele quer que você entenda e que você dê um sim para Ele, a essa mensagem. E se essa mensagem falou com você nessa noite, em algum ponto, querido, eu quero que você venha ao altar agora. Sabe o que aonde essa palavra atingiu em você, querido? Só o Senhor sabe. Só você e Deus. Só você e Deus sabem aonde essa palavra atingiu em você. Só você e Deus. Mas eu sei que o Espírito Santo falou com você. E aonde o Espírito Santo falou com você, eu quero que você traga ao altar os medos que você tem sentido, os barcos que você tem pulado fora. Porque, querido, se o barco estiver mais perto da praia e você sentir que você tem possibilidade de nadar sozinho e deixar Jesus na tempestade com os outros discípulos, você vai fazer. Se você for movido pelo medo, você vai olhar para trás, você vai falar: disso aqui eu dou conta. Então, fui. Jesus trabalha com gente que vai até o final. E gente que vai até o final não significa gente que não tem medo. Significa gente que não se curva diante do medo. Gente que vai apesar do medo. Gente que grita Jesus no meio do pânico, no meio do medo, mesmo que para ser ensinado. E Jesus diga assim: vocês são medrosos, homens de pequena fé. Deixa eu ensinar para vocês, é assim que se faz. Eu já estava ensinando dormindo e descansando, porque isso é ousadia. Agora deixa eu ensinar vocês a atuar no mundo espiritual, para você entender que quando chegar em Gadara, tem libertação para acontecer através de você. Tem vitória dentro da tua casa para acontecer através de você.
Só está faltando uma decisão tua de confiar em Deus e não confiar em si mesmo. O Senhor Jesus manda te dizer nessa noite: você tem tido medo de colocar a tua vida nos trilhos dentro da vontade de Deus, que você sabe que é a vontade de Deus para você, mas você tem agido com a racionalidade e com o medo, o temor do homem, e isso não tem agradado o Senhor. Não tem agradado o Senhor. Eu quero te pedir, Espírito Santo, que tu venha tocar nos corações, para estabelecer um tempo de cura nas famílias, um tempo de vitória nas famílias, de destruir as obras de Satanás, de estronar as obras do diabo, porque para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir, para desfazer as obras do diabo. E nós profetizamos em nome de Jesus de Nazaré, sobre cada casa, sobre cada vida, sobre cada família. Sentenciamos ao fracasso todo espírito de morte. Espírito de morte, sai em nome de Jesus da nossa casa, do nosso legado, no nome poderoso de Jesus. Aleluia!
tenho estado assim com um incômodo tão grande no meu espírito, sabe? Eu estou com uma sensação de uma ação espiritual na mente de muitas pessoas, sabe? Eu lembrei de um texto aqui em Amós capítulo 6, versículo 1, que diz: ai dos que estão sossegados em Sião. Tem muita gente sossegada. Sossegada em que sentido? Não está, o texto lá não está prestando atenção nas necessidades ao redor, está tão concentrado na própria vida que não tem olhar para fora. É uma denúncia do profeta Amós dizendo: ai dos que estão com a vida ali pensando na própria vida e não está observando as necessidades do povo. Eu estou com a impressão de que às vezes parece não mais fazer para alguns irmãos, parece não ter mais peso saber que é filho de Deus, filha de Deus, de que essa é uma obra redentora, de que essa é uma obra que só Jesus pode fazer e proporcionar, de que esse é o maior título que nós podemos ter, é a maior bênção que nós podemos ter, sermos filhos de Deus, filhas de Deus. Isso nós não temos por direito de criação, queridos. Escute isso aqui. Não é todo mundo que é filho de Deus. O que o Novo Testamento, a nova aliança, por meio de Jesus, está dizendo é que agora há um direito que é maior do que o direito de criação. Porque o direito de criação, ele foi contaminado pelo pecado. E o homem passou a ser filho da desobediência, ele passou a ser rebelde, opositor por natureza. Só tem um meio, que é por meio da fé naquele que morreu no nosso lugar e pagou o preço do resgate pela nossa vida. E por meio da fé nessa mensagem nós fomos colocados nesse lugar de direito de filhos de Deus e filhas de Deus, que é muito poderoso, muito poderoso. E isso não é apenas para a gente desfrutar. Então eu quero herança, quero bênção, quero prosperidade. Ele é meu pai, isso é muito bom, isso vai ter. Mas é saber que apesar de mim, Ele me amou, apesar de mim, Ele me fez filho, apesar de nós, amados. E se Ele fez isso com a gente, e provavelmente Ele fez isso usando alguém, usando um pastor, usando um evangelista, usando alguém numa televisão, usando alguém cantando uma canção, Ele usou algum meio para alcançar você, e Ele quer que a gente transfira isso. Viver sossegado em Sião também é ir até esse lugar. Bom, eu já cheguei aqui, pronto, agora eu vou esperar o que Deus vai fazer por mim. E algumas pessoas estão muito decepcionadas porque Deus não está agindo. Algumas pessoas estão muito decepcionadas, muito frustradas com a igreja. Sabia disso, queridos? E deixa eu falar para vocês, só temos sentido de ser igreja, só tem um sentido, só tem ânimo, só tem motivo de ser igreja quando nós cuidamos uns dos outros e proclamamos e cuidamos daqueles que vão chegar. Tem uma hora que vai perdendo sentido apenas pegar minha família e ir para a igreja sentar e fazer as mesmas coisas. É o que faz as pessoas não virem agora à noite, os crentes velhos não vêm agora à noite. Sabia disso? Já vou domingo e tal. Igrejas que têm crentes muito antigos fazem isso. Começa a botar novo convertido na igreja. A igreja estava entupida. Porque alguém que se responsabiliza por alguém entende que essa responsabilidade faz com que eu esteja posicionado. Eu vou estar lá porque o meu filho na fé vai estar lá. Eu vou estar lá porque o meu grupo está lá. Porque eu preciso ser um exemplo, eu sou uma influência. Deus está me usando naquele lugar.
Aí a pessoa vem. Quando a pessoa não tem resposta, está sossegado em Sião, então ela se dispensa. E o pior, ela nem se sente mal por isso. Outra coisa que eu tô sentindo de Deus dizer isso para vocês, amados, porque é um encargo. Amém, amor? Eu tô sentindo um encargo assim. Você está pregando aqui, eu tô assim incomodado. Caramba, eu tô sentindo uma coisa desde a semana passada. Estamos entrando na era da apostasia, gente. Na era em que o ateísmo vai ser um lugar de conforto. Ter fé dá trabalho. Presta atenção. Se você está nesse lugar, presta atenção. Porque quem está me incomodando é o Espírito Santo, o eterno Espírito Santo. Aquele que estava na criação, no caos da terra. Haverá pessoas, não crentes, não que um dia, se converter, não. Haverá pessoas que estão tão confusas com tanta religião, com tanta informação. Sabe de uma coisa? Eu sou ateu. É melhor ser ateu, porque eu vivo a minha moral, eu vivo os meus próprios princípios, eu não tomo conta na vida de ninguém, ninguém se mexe na minha vida, eu vivo como eu quero. Veja, é muito mais confortável, dá menos trabalho. E onde eu começo a ficar assim bem preocupado é porque essa narrativa, ela é poderosa para a geração nova. Os nossos filhos, enquanto estão debaixo do nosso teto, estão na igreja, mas quando dá a idade, perceba, eles começam a Então não se engane, nós estamos diante de uma era em que a gente precisa se levantar mesmo, guardar o nosso coração, a nossa fé, para não apostatar, para não esfriar, e estarmos juntos, cara, juntos. Eu tenho certeza, se você orar por alguém, se você investir na vida de alguém, em convite, em evangelismo, investir, vamos junto na igreja, e quando essa pessoa, as pessoas chegarem novas na igreja, você investir e cuidar dessas pessoas com coração em santidade, com pureza, sabe, queridos? Você começar a fazer isso, eu tenho certeza que o teu coração começa a ficar de novo inflamado de paixão por Jesus. Você não tem mais tempo para probleminhas de igreja. Não é mais tão pesado vir à igreja pela manhã, à noite. Não é mais tão pesado estar numa conferência no sábado que vem e vir domingo pela manhã, orar pelos nossos filhos na campanha. Não será pesado, tendo em vista o tamanho do valor que está em jogo nessa guerra, que são os nossos filhos, é a nossa vida, é a vida de Jesus por nossa vida. Quem está entendendo o peso disso, queridos? Eu falei aqui num Bom Dia Espírito Santo passado. Ai, como eu queria que todos estivessem entendendo isso aqui que eu estou falando. Como eu quero que todos ouçam bem o que eu estou falando. Há uma sedução de volta que está alcançando com espiritualidade falsa o coração de uma nova geração. É como se a juventude, os mais novos estão encontrando de novo, ou algum herói que não exige as coisas que o Evangelho me exige, que a Bíblia exige. Então eu posso seguir uma entidade e eu posso ser homossexual, posso seguir uma entidade e eu posso ser lésbico, eu posso seguir uma entidade e eu posso fumar cigarro, fumar charuto, eu posso beber cachaça, eu posso ter minha noitada, eu posso cheirar, eu posso seguir, eu posso viver, eu posso ter 2 mulheres, eu posso ter 3 homens, eu posso ir seguindo uma espiritualidade. Quem está entendendo o que eu estou falando, amados? Existe uma sedução prometendo o céu, mas está levando a galera para o inferno. Irmãos, adultos, pais e mães, nós aqui,
Que tipo de evangelho nós estamos apresentando para os mais novos? Pode parecer uma besteira, mas se você está dentro da igreja, com a cara feia, sem empolgação nenhuma, a menina novinha está aqui dançando e olhando para você, vendo você sem a menor alegria desse Deus. Isso testemunha contra o evangelho. Se uma feijoada, um almoço do Dia das Mães, conseguiu arrancar uma família da igreja à noite para celebrar esse Deus maravilhoso que nós pregamos, então esse Deus não é tão maravilhoso assim como eles estão dizendo. Quem está entendendo o que eu estou falando? Se eu não deixar a alegria do Espírito Santo fluir e transcender os meus problemas, eu não vou testemunhar, ensinar eles que, apesar, meus filhos, dos nossos problemas, Ele é um Deus confiável, Ele é um Deus que não muda. Nós podemos confiar nesse Deus, e ainda que eles não queiram ficar, eles vão olhar: caramba, o meu pai e a minha mãe são de fé, eles continuam, apesar das lutas, eles batalham. Meu irmão, isso é um aroma suave no mundo espiritual. Então não adianta trazer o filhinho, a filhinha, botar na cadeira, ficar aqui e a nossa cara está feia, triste, murmurante. Não adianta. Você joga contra o teu time, contra o que você acredita. Não adianta botar as criancinhas do ladinho aqui, ai que coisa mais linda, e o casal viver brigando, viver falando mal da igreja, dentro de casa, falando mal do pastor no almoço, na janta, mal do diácono, da diaconisa, da briguinha de uma, de fulana, de ciclana. Quem está entendendo o que eu estou falando? Não precisa nem o diabo colocar a mão para guerrear, basta ele soprar no ego e na vaidade de muitos crentes antigos, queridos, que parecem muito mais fariseus. É uma palavra de reflexão, não estou falando, estou falando para todos nós, amém, amados? Para todos nós, todos nós estamos comprometidos com isso, e todos nós seremos cobrados com isso. Não adianta sair daqui, eu vou para Lagoinha, que a igreja é linda, ó, top. Não, vou para Novos Começos. Não, vou para Nazareno, que tem ar-condicionado. Não, ar-condicionado agora todas têm, né? Tem elevador, não é elevador, não, tem elevador. Lá é de fé, lá é uma igrejona. Eu vou para, queridos, uma igreja relevante e poderosa. Nós fazemos juntos. O que faz uma igreja ser incrível é quando os irmãos vivem em união. Quando os irmãos estão dispostos, vamos pagar, vamos fazer acontecer. Vamos fazer acontecer. Não é só o pastor, é a pastora e um grupo de meia dúzia. Vamos fazer acontecer em nome de Jesus. Vamos juntos, amém, queridos? Em nome de Jesus. Se você está muito sossegado, está errado. Todos nós temos que ter uma crise, amém? Uma crise. Qual é a crise? Eu quero mais de Deus. Eu quero ser mais útil nas mãos de Deus. Essa é uma crise boa, amém? Glória a Deus. Senhor, nos dá graça, Pai. Senhor, desperta o teu povo, desperta a tua igreja, Senhor. Desperta aqueles, Pai, que estão entendendo de maneira equivocada o Evangelho. Há tanta informação, Senhor, e a maior parte das informações são informações distorcidas. Senhor, nós seremos a geração mais cobrada da história do cristianismo, Senhor. A geração que mais tinha Bíblia, a geração que mais tinha acesso a livros, a geração que mais tinha acesso a mensagens, a palavras, a geração que tinha mais conforto num templo. Senhor, nós seremos cobrados, Senhor, por isso, Senhor.
Pesa isso no nosso coração, Espírito Santo. Desperta os antigos, para que eles sejam renovados no seu espírito, para que eles sejam renovados na sua mente, para que eles quebrem, ou seja quebrado o orgulho de que acha que sabem já, que já viveram tudo. Antigos que nunca expulsaram um demônio, Senhor, antigos que nunca proclamaram o evangelho, nunca fizeram uma coisa incrível e apaixonadamente louca para o Senhor, mas muitas vezes já julgam saber todas as coisas. Só tem tempo de carteirinha de membro, mas está longe de uma eficácia e do poder do Espírito Santo. Incomoda-nos, Senhor, por favor, Espírito Santo, incomoda-nos como igreja nesse lugar. Fala a cada coração, Senhor, a cada coração. Levanta homens e mulheres, levanta, Senhor, acorda os adolescentes. Ó Espírito Santo, acorda algum adolescente, levanta um. Só precisamos de um avivalista, Senhor. Só precisamos de um jovem avivalista, Senhor. Precisamos apenas de um Samuel, um Samuel, Senhor, um Samuel, Pai. E será a tua voz profética, Senhor, a voz de renovação, Senhor, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Dá sabedoria a esse pai, dá sabedoria a essa mãe, dá sabedoria aos teus filhos, Senhor, em nome de Jesus. E que o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e aqui as doces e preciosas consolações do Espírito Santo, a direção do Espírito Santo, a sabedoria que vem do Espírito Santo, seja com todos vocês, seja com a igreja Cara de Leão, no nome poderoso de Jesus. Você pode dizer amém? Levante sua mão direita comigo e diga bem forte: graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe muitíssimo.